Olá, hoje vamos fazer um casaco de bebê recém-nascido em ponto pavão. Coloquei 130 pontos na máquina. Começo com o acabamento feito com o remalhador. Então, um remalhado, 2 carreiras de remalhado. Regulagem 6. Largo o fio na esquerda, trago o carro sem trabalhar. E novamente remalhadinho por trás. Iniciando, então, o ponto pavão. Quem ainda não viu como fazer esse ponto, eu deixo na descrição o link em que mostro bem detalhado o ponto. Na lateral eu também estou fazendo o acabamento a cada carreira. Esse eu também deixo na descrição o link de como fazer esse tipo de acabamento, em ponto arroz simples.
Com 66 carreiras, eu paro de fazer o desenho e começo a cava. Aqui eu tenho 130 pontos. 5 no lado direito são acabamento. 5 no lado esquerdo são acabamento. Então, na verdade, eu não tenho 130, eu tenho 120, que eu vou dividir em 4 partes. Uma parte para frente, outra parte para frente e 2 partes para as costas. Ou seja, 30 pontos para frente mais os 5. Começo a cava nessa altura aqui. Já faço diminuição. Aqui eu vou fazer de 2 pontos para dentro e fazendo um furinho. Então, na verdade, a minha diminuição foi de 1 ponto apenas. Para as costas, eu já faço também. Pego 2 pontos, deixo 2 na lateral, que são o acabamento para costura. Pego 2 agulhas, transporto essas 2 para a parte das costas. Venho com essas 2 de margem e entro apenas 1 ponto, ficando uma agulha vaga ali. Essas que são das costas eu já deixo em suspenso, porque eu vou trabalhar primeiro com a frente, que o fio está aqui, aí eu não preciso fazer emenda. Mas, antes de continuar a parte da frente, eu já faço as diminuições aqui para deixar já pronto. Então, transportei 2 agulhas, agora vou apenas uma para dentro, deixando uma agulha vaga. Essa é uma diminuição de 1 ponto. Elevo para deixar em suspenso a frente da esquerda e as costas. Essa parte da cava vai ser feita lisa. Não vou fazer desenho nela, mas vou continuar fazendo o acabamento. E casa de botão. Vai ter casa de botão a partir daqui até o decote. Coloco o carro em suspenso. Não preciso mexer no marcador de carreiras, porque nós vamos contando as diminuições a partir daqui, através dos furinhos e desse acúmulo de agulhas. Sempre que eu vou com o carro, refaço a carreira. Essa que recebeu a casa de botão, eu não mexo nela por enquanto. As diminuições serão feitas a cada 4 carreiras. Diminuição novamente, sempre levo 2 agulhas, ficaram 2 embaixo. Transporto essas 2, apenas uma para dentro, ficou um furinho ali.
Aqui eu estou fazendo casa de botão a cada 12 carreiras. Essa é a carreira que eu preciso fazer. Aproveito e já faço também a diminuição. Aqui uma observação é o seguinte: embaixo eu estava trabalhando numa regulagem, por causa do ponto, que ele precisa ter um pouquinho mais de elasticidade. Já a malha lisa, eu mudei a regulagem, vim para 5, uma regulagem mais apertada, por causa do ponto em si. O ponto malha é mais delicado, ele precisa de uma regulagem menor, senão ele fica vazado, furado, muito estranho para 2 fios da linha industrial. Aqui eu tenho 8 diminuições feitas. Começo o decote. Carro à esquerda. Elevo os 5 pontos do acabamento, eu não mexo, eu não conto. Deixo eles erguidos por enquanto. Conto aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos. Os demais eu elevo. Então, eu elevei 9 pontos, deixei 13. O que são esses 13? São os pontos que eu vou precisar para fazer a diminuição e fazer o elevado do decote, o redondinho do decote. Acabamento não mexo mais. Vindo com o carro para o lado dessas do decote, elevo uma agulha. Continuo fazendo mais uma diminuição. Duas diminuições. E 3 diminuições. Tiro do suspenso, tiro esses pontos com linha de outra cor. A outra parte da frente é feita dessa mesma forma, com o acabamento, como nós costumávamos fazer, só que sem as casas de botão. E, chegando em 8 diminuições, faço o início do decote igual. Parte das costas. Como na frente foram feitas 11 diminuições, nas costas uma a mais. Da mesma forma que foi feito lá. Transporto 2 pontos. E depois mais 2, deixando uma agulha vaga para formar um buraquinho ali. E esse buraquinho dá um charme todo especial na cava. Vou fazendo, então, 12 diminuições de 1 ponto a cada 4 carreiras. Aqui foram feitas 12 diminuições, mas eu estou com muito ponto em cima. O que dá para fazer? Acumulo. A cada 3 agulhas, uma eu transporto para o lado. E depois junto todas elas.
tiro com linha de outra cor. Para manga, 44 pontos, enrolo e faço uma barra. Regulagem 5. Uma regulagem alta e mais 12 carreiras. Fecho a barra. Regulagem alta. Faço aumentos logo após a barra de 10 pontos. 5 de um lado, 5 do outro. Aumentos internos para fazer um volume maior aqui. Agora, começando o desenho, é igual ao que foi feito na blusinha. A lateral, por não ter os pontos necessários para fazer o desenho, eu faço conforme dá. Então, às vezes, não vai ser possível fazer o desenho completo na lateral, mas isso também vai, com o tempo, aumentando os números de pontos ali. Coloco a regulagem para trabalho de desenho, a mesma que estava sendo feita no casaquinho. Na malha lisa, diminui-se a regulagem para a regulagem 5. Só que aqui eu não posso fazer uma regulagem muito apertada, porque senão ela estoura o fio. Ela não consegue fazer o jogo dos pontos, principalmente nessa segunda carreira do desenho, onde são exigidas laçadas compridas aqui entre um ponto e outro. E com uma regulagem maior também o ponto, ele salta mais, ele sobressai.
E assim eu vou fazendo o desenho, aumentando na lateral 1 ponto a cada 8 carreiras, até chegar em 70 carreiras. Cheguei em 70 carreiras, com 64 pontos. Vamos começar a cava, primeiramente, ajustando a regulagem da malha e fazendo as diminuições, da mesma forma que foi feito a das costas e da frente. Na frente e nas costas, eu diminuía 1 ponto a cada 4 carreiras. Porém, se eu fizer isso aqui, eu vou ter uma quantia muito grande de pontos em cima dessa manga. Então, eu preciso fazer outro tipo de diminuição. Como é que eu calculo isso? Quanto eu diminuo? Quantos pontos eu não diminuo? Simples. Eu tenho 12 diminuições nas costas. Então, vamos supor que eu erga uma agulha, equivale a uma diminuição de 1 ponto. 1, 2, 3, 4. 12 diminuições, eu consumiria apenas isso de pontos de um lado e isso de pontos do outro, sobrando no centro 40 pontos. Isso é muito para qualquer peça de criança, nem pensar, muito ponto. Até adulto isso aqui é muito grande. Então, o que eu faço? Vamos fazer uma simulação. Ao invés de 1 ponto, eu diminuo a 2 pontos. Então, eu ergo 2 agulhas, equivale a uma diminuição. 2 agulhas, uma diminuição. 2, 3, 4, 12 diminuições, eu tenho todas essas agulhas aqui para serem consumidas. Vamos supor que no lado de cá eu tenha a mesma quantia. 12 diminuições, na verdade são 11, porque um lado é das costas e o outro da frente. Então, sobra uma quantia menor, razoável, de pontos no alto da manga. Assim que eu termino de fazer as diminuições, sobram esses pontos. Esse é um cálculo mais prático, contando as diminuições que se precisa fazer, erguendo as agulhas e tendo uma noção, na prática, de quantas agulhas restarão no alto da manga, tanto em roupa de bebê quanto roupa normal, blusa adulto, blusa infantil, de qualquer tamanho que seja em cava raglan. O que quer dizer isso? Que eu vou ter que diminuir 2 pontos de cada lado a cada 4 carreiras. E também fazer o mesmo desenhinho do furinho que eu fazia na frente e nas costas. Usando, então, transportador de 3, no lugar do transportador de 2 que nós usamos antes. Deixo 2 agulhas para costura. Pego 3. Transporto para o lado essas 3. E depois essas 2, deixando uma agulha vaga. No lado esquerdo, a mesma coisa. Deixo 2 agulhas na lateral. Transporto 3. E depois essas 2, deixando a agulha do furinho aqui. 4 carreiras. Novamente, mesmo tipo de diminuição, de 2 pontos. Como assim 2 pontos? Eu trouxe para dentro do trabalho 3 pontos, mas uma dessas agulhas ficou vaga. Isso significa que foi só diminuído 2 pontos, na verdade. Aqui também. Trago 3. E depois mais 2. Então, eu diminuí apenas 2 pontos. Vou fazendo diminuições dos 2 lados até conseguir 11 diminuições.
Essa é a 11ª diminuição. Preciso fazer mais uma para a parte das costas. Então, conto 10 pontos. Os demais deixo em suspenso. Carro no H. Última diminuição, que faz parte daquelas das costas. Que nas costas fizemos 12, na frente fizemos 11. E tiro com linha de outra cor. Para o acabamento de cima, coloquei na máquina e acumulei alguns pontos, para ficar com 93 pontos de golinha. Aqui vai ser um enroladinho. É malha lisa e remalhado no final, então ele automaticamente se enrola. É um acabamento bem bonitinho. Faço na mesma regulagem da malha. Dezesseis carreiras, uma em regulagem bem alta e remalho sem fio, que daí o acabamento fica melhor. Hoje eu tô com uma princesa aqui com um colar. Só que o colar de plástico mesmo, do veterinário, estava dando problema no queixo. Então fiz um de papelão para ela. Ela está com uma queimadura na mão. Uma queimadura de lambedura. Então não pode lamber. A roupinha tá muito quente para usar só na mão. Então ela vai ter que se acomodar com o cone. E é uma coisinha fofa, mas também fica doente. E vai melhorar, né, Flor? Vai melhorar, vai ficar bem boa. E sair correndo atrás dos lixeiros de novo. Agora deixa a Tata trabalhar. E aqui o resultado do nosso casaquinho em ponto pavão. É um ponto bem delicado e feito com 2 fios da linha industrial, ele fica mais delicado ainda. O acabamento também foi um acabamento remalhado a cada carreira. Nós mostramos no vídeo esse tipo de remalhado que serve para acabamentos. Borda embaixo com 2 carreiras de remalhado. Então ele fica essa onda. Precisou ser vaporizado para ele formar a onda. Não passado, porque senão ele achataria o ponto em si. Ele foi somente vaporizado a parte de baixo. O acabamento em cima é um redondinho, ele se enrola todo. Esse é um casaquinho recém-nascido. Para tamanhos maiores, aumentam-se os pontos, é evidente, e as carreiras também. O comprimento do corpo deu 14 centímetros. Da manguinha, 14 centímetros também. Quadril dele, a largura dele, 40 centímetros de quadril. Esse é um tamanho recém-nascido mesmo. Para tamanhos maiores, aumentam-se as carreiras, aumentam-se a quantia de pontos também. Aqui eu fiz somente 3 botões em cima, para deixar esse abertinho, fazendo um charme embaixo. Essa é a nossa peça, então, para hoje. Bom trabalho!